Eu sou um artista 3D, e neste vídeo transformei mobs comuns do Minecraft em algumas das lutas contra chefes mais ridículas que já criei, e até consegui que um desenvolvedor de mods de verdade avaliasse o que eu fiz, de 1 a 10. E vamos começar com a raposa, que não é exatamente o mob mais ameaçador do jogo. Então comecei a fazer um novo design de raposa, que é um pouco maior, chegando a 30 cubos, até agora. Mas eu provavelmente deveria ser um pouco mais criativo do que só uma raposa grande. Então comecei a pesquisar representações de raposas na mitologia antiga. A principal é a Kitsune, que é uma criatura espiritual de raposa com 9 caudas e que muda de forma, retratada em alguns dos melhores jogos. Um segundo. Alguns dos melhores jogos de todos os tempos. Comecei a adicionar essa cauda gigante, mas não muito gigante porque eu preciso encaixar 9 dessas coisas aqui atrás, e não tem muito espaço para trabalhar. Agora é só copiar e colar 8 vezes, e isso aqui é o Ninetales do Pokémon. Droga. Para garantir que a empresa Pokémon não mande um míssil teleguiado para minha casa, acho que vou fazer ele segurar uma espada na boca. Assim fica o mais único possível. Elden Ring. É o lobo vermelho de Elden Ring. As cores base desse aqui são bem fáceis. É só uma raposa branca com os detalhes vermelhos no rosto, na cauda e nas patas. Comparado com os designs de pesadelo pelos quais eu costumo passar, esse aqui é bem básico na verdade. Eu refiz a espada para parecer mais com chamas vivas, menos física, e isso ajuda um pouco. Mas felizmente, a gente pode só adicionar mais camadas de pelo por cima, e isso já é detalhado o suficiente pro meu gosto. Eu só quero terminar a tempo, pela primeira vez, né? Embora agora que eu tô olhando, talvez precise de um pouco mais de pelo. Beleza, isso já deve ser pelo suficiente. Se eu colocar mais, vou ter um colapso nervoso. Acabei de perceber como isso fica estranho com só uma cauda agora. Sou só eu? Então, tá ficando bem melhor agora, com a ressalva de que eu adicionei tipo 400 cubos de pelo. Isso é considerado um pesadelo de desempenho. Mas se o desenvolvedor do mod não perceber, então eu também não. Depois, eu só dou uma ajeitada nas minhas habilidades medianas de animação em pixel para fazer a espada de fogo parecer mais uma chama viva e menos um JPEG. E acho que já posso considerar isso pronto. Então, esse é o Kitsune. Mas diferente de todas as minhas outras lutas contra chefes, esse aqui na verdade é amigável. A menos que ele te veja como uma ameaça de alguma forma. Ele geralmente vai atrás de criaturas maliciosas, como zumbis, creepers, criadores de fase de Geometry Dash. Mas se você atacar ele ou outra raposa por perto, aí você vira a criatura maliciosa. E ele tem 5 ataques diferentes pra provavelmente acabar com você. Começando pelo mais básico, temos esse ataque de mordida simples, que é um ataque que consiste em uma mordida simples. Esse aqui é o ataque giratório. Achei que a gente devia usar o rabo de alguma forma. Então, ele causa um empurrão moderado e um pouco de dano. Ainda não é nada muito absurdo. Pra onde ele tá indo? Esse é o ataque de bot. Ele meio que fica pairando no ar por um instante enquanto trava em você e depois avança rapidamente logo em seguida. Esse é um dos meus favoritos. Acho que esse lance de flutuar é um bom aviso. Quando ele carrega assim, está prestes a fazer o ataque de investida com espada. Esse aqui é realmente complicado, porque ele incendeia tudo que estiver no caminho da investida, o que deixa a área muito mais difícil de lutar. Ele pode até destruir pequenas árvores e folhas, caso você ache que pode se esconder ou algo assim. Não enquanto eu estiver de olho, mas mesmo isso não é nada comparado a esse ataque de fogo instantâneo, que transforma toda a área em uma terra arrasada. Toda a água evapora, toda a madeira vira carvão e qualquer entidade com visibilidade direta pega fogo. Ele demora bastante para carregar, então normalmente dá para evitar. Mas é melhor você trazer resistência ao fogo de qualquer jeito, porque essa é uma daquelas lutas corpo a corpo. Você vai ter que ficar bem à vontade. Como isso é um espírito de fogo, ou algo assim, você consegue machucá-lo com água. Mas o contrário também é verdade. O fogo cura ele. Esse lugar tem mais fogo do que a Califórnia. Então se você não causar dano rápido, ele vai voltar para a vida cheia em pouco tempo. Se você deixar ele em paz, na verdade ele é bem bom para limpar mobs chatos. Mas não é um chefe que você pode invocar quando quiser. Você tem que fazer uma expedição para encontrar essa coisa. Raposas normais geralmente só aparecem em biomas de taiga, com algumas exceções. E se você explorar bastante esses lugares, existe uma chance de aparecer um território sagrado, que é uma nova estrutura centrada nesse santuário assustador e coberto de vegetação, que eu pedi gentilmente para o meu amigo Nick Jal construir com o máximo de carinho. É vagamente baseado nesses santuários shintoístas, que você pode encontrar às dezenas de milhares espalhados pelo Japão. Achei que era apropriado, já que o Kitsune vem do folclore japonês. E o nome literalmente significa raposa em japonês. E o próprio caractere até parece uma raposa, se você deletar e sobrepor uma imagem de uma raposa. Mas a estrutura em si se estende por centenas de blocos além desse prédio, porque é isso que determina onde o Kitsune pode aparecer. Assim que você entra na área, um pode aparecer logo fora do seu campo de visão. Ele brilha no escuro, então é meio difícil de não perceber. Mas se você tentar se aproximar, ele começa a fugir. E se você o seguir por tempo suficiente, ele desaparece. Ele sempre te leva para o lado oposto do santuário, já que está protegendo o local ou algo assim. Então mesmo que ele não esteja tentando te matar, também não quer exatamente você por perto. Se você realmente quiser ver o que tem dentro do prédio, pode encontrar indo pelo outro caminho. Provavelmente é melhor para você não ver o que tem nesse prédio. Mas temos alguns problemas que precisamos resolver primeiro. Mesmo sendo um dos designs de chefe mais mecanicamente complicados que já criei, as ideias continuavam surgindo. Eu comecei a ficar preocupado que isso já não era mais um vídeo típico de chefe semanal, quando percebi que já não conseguia mais contar nos dedos as diferentes camadas de subquadros do Milonote que tenho para esse aqui.
Por exemplo, toda essa ideia de território sagrado é divertida e tudo mais, mas podemos fazer com que não fique exatamente igual a uma taiga comum, adicionando um monte de raposas fantasmas que aparecem por todo lugar para deixar o ambiente mais inquietante. Estou pensando que elas seriam apenas raposas verdes e transparentes. Não precisamos exagerar nisso, e elas provavelmente poderiam aparecer segurando itens diferentes dos das raposas normais. E se você correr atrás delas um pouco, elas fogem e te dão um item. Mas essa aqui não tinha nenhum. Eu ainda não posso realmente chamar isso de um chefe diferente. Quero dizer, é literalmente só uma retexturização. Então todos os ataques foram refeitos para se encaixar na versão de gelo. Todos os ataques que deixavam fogo no chão agora congelam a área em gelo, que é mais difícil de se movimentar, e neve fofa, que é uma maldição lançada sobre a humanidade por seus pecados. Eu realmente gostava de como todos os ataques te colocavam em chamas, mas não existe exatamente um equivalente gelado para isso, o que levou à criação do efeito de congelamento. Isso pra mim já parece um clássico instantâneo. O jeito que funciona é que quando você tenta se mover, você não consegue porque todos os comandos param de funcionar. Mas se você continuar apertando os comandos, provavelmente vai ouvir esse barulho de metal batendo. E toda vez que você faz isso, a duração diminui em 1 segundo. Então quanto mais rápido você apertar as teclas, mais rápido você se livra disso. Mas na verdade é mais complicado do que isso, porque o valor de cada comando aumenta ou diminui dependendo da temperatura do bioma em que você está. Apertar no deserto tira 3 segundos, mas apertar nos campos de gelo tira mal e mal meio segundo. Eu sempre quis que a mecânica de temperatura fosse mais relevante para a jogabilidade em si. Então acho que essa é a minha contribuição improvisada para esse problema. De nada. Agora é só fazer a maioria dos ataques causar congelamento, e já começa a ficar tão quebrado quanto a versão de fogo, mas de um jeito completamente diferente. O ataque de fogo instantâneo foi totalmente substituído por um congelamento instantâneo que transforma tudo em gelo e neve. A lava vira obsidiana. E se você não estiver se escondendo atrás de alguma coisa, pode acabar pegando tipo 1 minuto de congelamento. Pensando bem, isso provavelmente está bem apelão comparado com os outros ataques. Mas eu tive uma ideia para deixar isso mais equilibrado. A luta toda dessas duas coisas tem meio que um ritmo. Sempre ataca 3 vezes antes de dar uma pausa, o que te permite causar um pouco de dano. Mas na maior parte da luta, esses ataques sem Lumble enormes ficam totalmente fora de questão. Dizem que as caudas são meio que uma força vital, então você pode saber quanta vida ainda resta, porque as caudas começam a desaparecer fisicamente. E conforme a força vital vai sendo drenada, a ferocidade dos ataques também diminui. Ela só ataca 2 vezes ou até 1 vez antes de precisar descansar. Mas quando restam só 3 caudas, ela pode usar esses ataques relâmpago como último recurso, mas provavelmente não quer, já que está destruindo muito o território. E com apenas 1 cauda sobrando, ela nem consegue mais lutar com você direito. Ela só tenta te morder de perto. Todas as animações passam a ser mais lentas, como se estivesse mancando. Esse é um chefe amigável que você não deveria realmente matar. Mas se você fizer isso, como completo psicopata, todas as entidades Kitsune futuras vão se tornar hostis a você permanentemente. Então você deve estar se perguntando, se eu não devo lutar com ela, o que eu devo fazer com essa criatura? Bem, na verdade é possível fazer amizade com ela. Uma das coisas pelas quais as raposas normais são conhecidas é por adorarem frutas vermelhas. Agora, existem 2 tipos extras de arbustos de frutas que você pode encontrar aqui. As bagas escaldantes podem ser encontradas no território do fogo, e elas são um alimento muito melhor do que as normais, mas meio que te colocam em chamas. Eu sei que isso parece ruim, mas tem detalhe, ok? Só te coloca em chamas em biomas com temperatura acima de 0,8. Se você estiver em um bioma de gelo, pode comer à vontade, não tem problema nenhum. Só exige que você pense um pouco sobre onde está. Isso é pedir demais para jogadores de Minecraft? Com certeza não. Bem, com certeza é uma palavra forte. Já as bagas gélidas, por outro lado, são encontradas no território gelado e causam congelamento quando comidas em um bioma frio. O Kitsune realmente se parece muito com uma raposa. Ele caça coisas, foge de você e adora frutas vermelhas. Então, se você der uma para ele, você pode começar a ganhar a confiança dele. Só certifique-se de dar a fruta certa. Se você der para a raposa do gelo uma bola de fogo para comer, ela fica muito brava por algum motivo. E sempre que você voltar a um território onde fez amizade, pode acabar vendo um comerciante errante no lugar. Esses caras têm trocas diferentes do comerciante normal, e elas mudam dependendo do território em que você está. Na mitologia, os Kitsune têm a habilidade de mudar de forma, então a ideia é que esses dois são a mesma criatura. Tentar matar o comerciante, como muitos de nós já fizemos, faz com que ele volte à sua forma original e comece a lutar contra o chefe. Então, é melhor não fazer isso. Mas quanto mais trocas você faz, melhores negócios você consegue. A estrutura mantém o registro de quantas trocas você já fez aqui. E conforme você continua fornecendo mais recursos, cada vez mais raposas fantasmas vão começar a aparecer e você pode desbloquear novos itens para trocar, como se estivesse ajudando a pequena comunidade deles ou algo assim. Ainda há uma pergunta sem resposta, porém. O que tem dentro do prédio? Bem, aqui dentro tem basicamente um monte de lixo e musgo, mas bem no meio tem algo chamado Santuário Amaldiçoado, no qual você pode colocar itens para... Isso ativou uma maldição, que dobra a vida e a força de qualquer criatura associada ao item. E também faz com que elas apareçam com um efeito permanente aleatório, como força, velocidade ou regeneração. E isso afeta o mundo inteiro. Por que você faria isso? Bem, porque também dobra as recompensas dos itens dropados. Zumbis passam a valer a pena para conseguir ferro, fazendas de pólvora ficam 2 vezes mais eficientes. Cada santuário só pode ter uma maldição, mas se você encontrar vários deles, você pode acumular o mesmo efeito quantas vezes quiser. É um negócio de alto risco e alta recompensa, que pune o excesso de confiança. Mas não importa, porque você não pode usar isso de qualquer jeito. Está bloqueado.
E a principal maneira de conseguir a chave é matando o guardião. Mas essa não é a única maneira, porque se você continuar voltando e negociando e encher a barra de confiança aqui, pode desbloquear uma última troca, muito cara, que só pode ser feita uma vez, para conseguir a chave. Leva muito mais tempo, mas você não deixa todos os chefes OX para sempre, sem contar todos os itens que você pode conseguir com as raposas fantasmas e o comerciante. Mais do que isso, eu acho que não conseguiria fazer isso. Tipo, é muito triste. Mas não importa o que eu penso, porque finalmente chegou a hora do desenvolvedor do mod julgar o meu trabalho. Bem, antes de tudo, eu realmente gostei do Santuário do Templo. Está muito bem feito. Os detalhes nele são muito bons e não parece fora de lugar. Foi feito com materiais apropriados. Eu nunca tinha visto um mob que se transforma em comerciante. Acho isso muito legal. Eu realmente gostei do modelo. Eu realmente gostei das animações. Eu aprecio todos os pequenos detalhes no modelo. O mancar é um toque legal. Gostei muito de como as caudas se moviam independentemente. Ficou bem caótico. Eu achei um pouco difícil entender o que o chefe estava prestes a fazer. As animações acabam se perdendo no meio de todos os efeitos de chamas. As caudas irem desaparecendo conforme o chefe recebe dano, como uma barra de vida visual, é um detalhe muito legal. Não faz muita diferença em termos de jogabilidade, mas realmente muda o clima da luta, especialmente quando ele começa a mancar, e eu realmente fiquei meio mal. Eu não queria matar ele. Tipo, eu gostei que as bagas tinham efeitos únicos que a gente não vê com muita frequência. Ficar congelado ao comer a fruta foi inesperado. Consigo ver potencial para esse efeito. Se você tivesse um daqueles mods que deixam o clima mais intenso, essas frutas poderiam ser bem úteis. Elas poderiam realmente ser uma fonte de sobrevivência, não só comida. Coisas que eu não gostei. O bioma em que a gente está é muito denso, então isso deixou a luta bem difícil de acompanhar. Mas isso na verdade melhorou com o tempo, porque a floresta foi queimando enquanto a gente lutava. Eu gostei muito da mecânica do santuário. Acho que talvez seja a melhor parte dessa demonstração de hoje. Não é algo apelão, você tem que fazer um esforço para conseguir. Ou você precisa negociar bastante com a Kitsune, ou tem que enfrentar uma luta que é bem difícil. E de qualquer forma, sua recompensa, na verdade, é um desafio opcional. Você não ganha nada diretamente por fazer isso, mas isso te fortalece, e eu acho que isso é útil. Considerações finais. Modelo muito bom, luta muito divertida, um pouco caótica, tem espaço para melhorar, mas está realmente bom. Eu diria que, no geral, eu vou dar uma nota 8,5 de 10. Com isso, consegui impressionar o desenvolvedor do mod. Mas isso não acaba até ser nota 10 toda vez. Até mais!